A Gabriela Veras está em Brasília acompanhando o tema desse projeto de lei que trata da questão do aborto e vai contar para a gente aí os próximos passos, como é que estão as movimentações nos bastidores. Gabriela, bom dia. Oi, Pedro, um ótimo dia a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. É exatamente isso. A gente já percebe nos bastidores, pelo menos, um recuo ali da Câmara dos Deputados com relação a esse projeto de lei que carrega tantas críticas e, pelo menos, muitas polêmicas com relação ao próprio assunto. O que temos para hoje com relação a isso? Uma reunião de líderes à tarde, no começo da tarde, entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os líderes do Congresso Nacional, exatamente para definir como que fica a pauta de votação, como que acontecem as sessões nesta semana. Há uma expectativa de que haja um debate sobre esse PL do aborto, mas vale a gente lembrar, a gente já tem um recuo significativo na Câmara dos Deputados e a oposição já admite que esse projeto de lei só será votado no fim do ano, nos últimos meses de 2024, principalmente depois das eleições. Não há pressa, é o que diz, pelo menos ali, a bancada evangélica, mas não haverá um recuo significativo no texto. É o que a bancada defende e é o que eles vão definir, principalmente nessa reunião de líderes aqui em Brasília. Toda a pauta da semana na Câmara dos Deputados e como que fica o Congresso Nacional com relação a esse projeto de lei. Vale só a gente lembrar e passar aqui a informação sobre o clima, que com relação a essa sessão que vocês estavam dizendo que aconteceu ontem no Senado Federal, as críticas não vêm somente de fora do Congresso Nacional, mas também de dentro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou ali uma indignação forte com essa sessão, que também foi alvo de muitas críticas da população de uma forma geral, que defende aí esse diálogo mais aberto e defende também a necessidade de debater o tema com pessoas que são favoráveis e contrárias. De acordo com o Pacheco, esse debate na sessão de ontem aconteceu somente por uma parcela da população, ou seja, uma parcela ali de representantes de associações, médicos, enfim, pessoas até mesmo ligadas à religião, que são, de fato, pessoas que já se posicionaram de forma contrária ao aborto, e para que o debate acontecesse de forma democrática, seria necessária, e, portanto, a participação de todos os lados desse discurso e também desse tema. Volto com você. Bom, vamos por partes, como diria Jack. Primeiro, assim, é a questão do ministro Alexandre Padilha. Não tem a menor importância o que ele disse, né? Até porque, ao contrário do que faz parecer, o ministro não apita nisso. Ele não toma decisões sobre pauta da Câmara dos Deputados. Não é ele que tem que decidir se há clima ou se não há clima. Ele não tem nada a ver com isso. E a influência que poderia exercer na condição de ministro de articulação política, né, de relações institucionais, ele não o faz desde fevereiro. Ele foi afastado da articulação do governo desde fevereiro. A gente se lembra da reunião, célebre reunião do presidente Lula com o presidente da Câmara e líderes partidários, quando ficou acertado o afastamento dele. Ele não se relaciona com a Câmara. E nem ele, nem ninguém, porque o presidente, na ocasião, designou o chefe da Casa Civil para exercer esse papel, mas só que o chefe da Casa Civil não tem, digamos assim, paciência para lidar com os deputados e acaba, enfim, resultando nessas derrotas seguidas do governo. E de outra coisa, assim, é preciso a gente lembrar e advertir, né? É preciso ficarmos muito atentos, porque essa questão do aborto está sendo tratada com um oportunismo político rastaquera de todos os lados, né? A gente assiste cenas e afirmações mentirosas de ambos os lados, tanto aqueles que defendem o aborto quanto aqueles que não o defendem, que defendem o projeto e outros que não defendem o projeto. O próprio ministro Padilha, por exemplo, ele acaba de dizer uma fake news, dizendo que esse projeto estabelece punição maior para a vítima de estupro do que para o estuprador. Isso não é verdade. O projeto não trata desse assunto, quer dizer, deveria tratar, né? Num caso de ser de vítima de estupro, evidentemente que a punição da vítima não pode haver, muito pelo contrário, né? Quem tem que ser punido é o autor do crime. O que está como pano de fundo de toda essa história
é novamente o Supremo Tribunal Federal. É curioso porque o Supremo Tribunal Federal começou a aprovar aborto no Brasil, contrário ao que consta da legislação, e ficou todo mundo calado. Todo mundo calado. Quando a chamada direita lá no Congresso Nacional apresenta um projeto que criminaliza nesse nível, né, equiparando aborto a homicídio, aí houve um levante. E esse levante tem esse viés mesmo, o viés de tentar viabilizar de todas as maneiras algo em relação a qual a população brasileira é contra, que é a legalização do aborto, sobretudo depois da 22ª semana. Um bebezinho de 5 meses e meio, já formado, né, já praticamente pronto para nascer. E esse tipo de aborto a população não aceita. As pesquisas apontam indicadores acima de 70%, 80% de rejeição dos brasileiros. Então tem aí essa minoria que defende o aborto, é uma minoria, claro, né, a julgar pelas pesquisas, fica tentando usar esse assunto, esse tema, para emplacar o aborto. É basicamente isso, né? E mentem muito, todos mentem muito, né? E se aproveitam. O governo, por exemplo, até o próprio presidente Lula se pronunciou, pode, isso é insanidade, etc. Ele devia explicar por que é que o governo, por que é que o Palácio do Planalto liberou os seus líderes partidários no Congresso a aprovar a urgência. A urgência foi aprovada por decisão dos líderes partidários, em votação simbólica, com apoio, inclusive, dos partidos do governo. E agora, de maneira oportunista, quando viu que a reação foi muito forte ao projeto, como deveria ser mesmo, como se esperava que fosse, eu trouxe aqui desde a semana passada, desde vários dias antes, olha, tá aí, vai ser aprovado e tal. Bom, o fato é que o governo, em vez de lutar contra isso desde o começo, não, liberou a bancada, porque era para não criar embaraços com os evangélicos e etc. É tudo um enorme teatro que há em torno dessa situação. O tema é sério demais, é grave demais para virar essa papagaiada que virou. Cláudio, queria só discordar de você aqui, que para mim é muito claro que, e eu disse isso já aqui há alguns dias, que há uma possibilidade real, se esse projeto fosse aprovado, de uma punição maior para a mulher que sofreu aí o estupro e engravidou dessa relação não desejada e que tirou a sua dignidade sexual, do que para o estuprador, né? Nesse caso, a gente não está falando de fake news. Nesse caso, a pena para o estupro é uma pena de 6 a 10 anos, podendo chegar a 12 anos se resultar a lesão corporal na mulher, e a pena para a mulher que praticar o aborto, maior de idade, claro, ela pode chegar a 20 anos se for equiparada ao homicídio. Então, nesse caso... Mas, Pedro, pois não. Deixa eu te falar uma coisa. Projeto chama projeto exatamente por isso. É uma proposta, né? Coisas dessa natureza, distorções assim, né? Se são de fato importantes, como sem dúvida nenhuma importante isso, é fundamental, central, isso é corrigível com uma emenda. Vai lá e altera o artigo, acrescenta um artigo, ou aprova uma lei que torne mais grave, por exemplo, a punição aos estupradores, que aqui no Brasil é muito amena, né, para a gravidade do crime que eles cometem. Então aumenta a pena do estuprador, dobra, triplica. A questão não é exatamente essa. A questão de fundo é tentar empurrar a goela abaixo da maioria dos brasileiros que não querem o aborto. Essa questão. Eu quero dizer, inclusive, que eu sou defensor do aborto. Acho, como algumas pessoas falam da boca para fora, sobretudo o presidente da República e políticos, eu acho que, de fato, essa é uma questão de saúde pública. Tem que ser tratado nesse nível. Isso não é uma questão religiosa, né? É uma questão de saúde pública. Agora, a gente também não pode fechar os olhos ao oportunismo político que a gente observa de ambos os lados, né? Tanto os que defendem... Já visto o que foi a cena de ontem lamentável no Congresso, né, Cláudio? Aquilo não pode acontecer. Exatamente, a mesma coisa. Ministro de Estado mentindo, dizendo que o projeto estabelece... Não estabelece, não tem lá dizendo, olha, a partir da aprovação dessa lei, a vítima vai ser mais punida do que o seu estuprador. Isso não tem no projeto. É uma consequência, né? É uma consequência. Isso. Agora, para evitar isso, tem emenda. É para isso que existe o processo legislativo, né? É para discutir, para aprimorar projetos, etc. Se não cabe nesse projeto específico, por alguma razão legal, o agravamento da pena de quem é estuprador, que se aprove simultaneamente uma lei que aumente a punição do estuprador. O que a gente não pode
fazer parecer que o projeto já é uma coisa definitiva. Não é, né? É projeto, é algo que, de fato, suscetível de alteração no processo E legislativo. olha, é um assunto tão delicado. Nós temos aqui, pelo menos na Constituição, previstas formas de consultar a população brasileira a respeito desse tipo de assunto. É que elas não são usadas, não é, Pedro? Mas elas existem. Sim. Então, assim, se existe algum assunto que deveria ser colocado, perguntar para cada um dos brasileiros o que você acha. Tá bom assim? Quer mudar? Quer legalizar? Quer aumentar a punição? É esse assunto. Não pode ser dessa forma, de afogadilho, sem discussão e basicamente num ano eleitoral para algumas bancadas fazerem ali média com os seus eleitores. Existe uma outra questão que foi trazida aqui ontem pela Luciana Temer, que é uma militante contra a violência doméstica, especialmente contra crianças e adolescentes, que é a seguinte: 70% dos casos de estupro no Brasil, mas não só no Brasil, isso não é o brasileiro, não. É sim um ser humano, minha gente, infelizmente. 70% dos casos acontecem dentro das casas. Não é o bicho-papão que está passando na rua. Não, é alguém próximo da pessoa. E aí, normalmente, existe uma relação de, primeiro, domínio, prevalência do agressor sobre a vítima, muitas vezes de desconhecimento, e o fato é que as pessoas ou só percebem, só entendem que aconteceu alguma coisa muito errada quando a mulher já está com a barriga aparecendo. E a barriga aparece a partir desse momento da gestação. Antes, não. Então, o que a gente faz num caso como esse? É uma discussão difícil, mas escuta, como é que você vai obrigar uma pessoa a levar a termo uma gravidez que foi ato de violência, de estupro, porque só foi detectada ou só houve ali a possibilidade de acionar algum tipo de socorro a partir do momento em que o feto já estava mais desenvolvido. É tudo muito triste isso, muito triste. São decisões É por isso que não difíceis. pode... Agora, eu criança... concordo com o Pedro e acho que a punição imposta à mulher por esse projeto, que, claro, pode ser alterado, mas é o que está lá e o que passou na urgência até agora. Gente, um projeto como esse vai ser muito discutido ainda, é evidente, mas é o que está lá e o choque é que isso passou em urgência. O que está lá é, independente de ser vítima de estupro ou não, se o aborto for cometido a partir da 22ª semana de gestação, a mulher pode ser condenada por homicídio. Pois é. E só um dado aqui, Cláudio, antes de você concluir. Dados da Luciana Temer ontem, são 6 estupros por hora sendo menores de 13 anos, né? Que é uma criança carregando uma outra. Então é um assunto que tem que ser amplamente discutido, não passar em toque de caixa e nem com lacração política, que é do jeito que está acontecendo. Isso é um caso de saúde pública, é um assunto muito sério e isso mexe com qualquer mulher, principalmente. Desculpa, Cláudio, eu te interrompi. Não, desde o primeiro momento que eu trouxe aqui, em primeira mão, que havia essa possibilidade de aprovação de urgência. Aliás, a urgência estava prevista com a aprovação com os votos de 340 deputados. Essa era a estimativa, eu trouxe aqui isso. E aí, quando, diante dessa votação acachapante e tendo em vista o ano eleitoral, o que é que eles malandramente decidiram? Vamos fazer isso de maneira... votação por meio de liderança, né? Simbólica. E aí foi o que aconteceu. A votação durou não sei quantos segundos. E assim, aquela cobertura infantil do noticiário. Demora segundos mesmo, porque foi uma votação que só votaram meia dúzia de pessoas. Entendeu? É por isso que dura tão pouco. Não foi porque foi apressada. Essa questão está aí, enfim, quicando há muito tempo. E por que a urgência foi aprovada? Eu trouxe aqui desde o primeiro momento. A decisão de votar a urgência, de aprovar a urgência, era uma resposta, era para tentar se conter o Supremo Tribunal Federal. E aí foi ali que começou o oportunismo do PSOL. O PSOL é um partido que não tem votos, mas manda. Simplesmente manda, faz ali um acordo, sobretudo com alguma outra liderança, ali, um outro integrante das bancadas do Supremo Tribunal Federal, ingressa com a ação e o cara concede. É assim que funciona. O PSOL não tem voto, e aí foi ao Supremo Tribunal Federal para legalizar o aborto.
E aí o que é que a gente assiste? O placar, eu acho que está em 5-3, quer dizer, com grandes possibilidades de o Supremo Tribunal Federal, contrariamente ao que dispõe a legislação, aprovar o aborto no Brasil. E quem é contra essa turma aí mais conservadora, a direita, etc., eles simplesmente entraram com um projeto e pressionaram o Arthur Lira para votar a urgência, e o Arthur Lira ali às voltas com a sua sucessão na Câmara, acabou assumindo o compromisso de votar, tudo isso para reagir ao Supremo Tribunal Federal. O que provocou toda essa confusão foi aquele oportunismo inicial do PSOL, que por não ter votos recorreu ao Supremo, e dos ministros do Supremo que não tiveram o menor constrangimento de legislar sobre esse assunto. Tudo isso gerou exatamente esse projeto. E o projeto, é claro, acabou deflagrando aquela reação fortíssima, né, de uma minoria, que é uma minoria no Brasil, né, que defende o aborto contra o texto que é claramente mal feito, o texto que não prevê, por exemplo, essa questão aí das consequências de mulheres estupradas de todas as idades, mas principalmente aquelas mais jovenzinhas, né, as crianças e adolescentes. Sobre esse negócio do Supremo, viu, Cláudio, é importante, o Congresso tem dado, né, e a gente tem falado aqui, algumas respostas, né, até para colocar limites ali no Supremo, isso tem funcionado, não só na questão do aborto, na questão das drogas, demarcação de terras. Bom, temos muitos exemplos aí que foram dados recentemente. O Supremo Tribunal Federal não pode ultrapassar esse limite e decidir. Quem tem que decidir mesmo é o Congresso Nacional, ainda que decida bem ou mal, de acordo com a interpretação de cada um de nós. Cabe ao Congresso esse tipo de decisão, mas esse projeto é aquele que começou muito ruim, né? Começou com uma repercussão péssima, muito mal redigido, uma questão de... Tentaram botar freio no Supremo e acabaram aí botando os pés pelas mãos. Agora talvez inviabilize até uma discussão que possa ser necessária a respeito do tema do aborto, mas do jeito que veio, a repercussão negativa que está tendo com a sociedade por conta dessas consequências todas, é claro, né, que dificulta muito mais essa questão. E aqui não se trata assim de direita, de esquerda, de quem está fazendo isso, aquilo. É análise do que o Supremo está fazendo e do que o Congresso está fazendo. Do mesmo jeito que criticamos o Supremo, estamos criticando o Congresso. E tenho certeza que muitos dos brasileiros foram verificar os deputados em que votaram, se eles foram eleitos e como que eles estão agindo nessa questão. Como o Cláudio pontuou bem, não dá para saber direito. Dá para saber quem assinou o projeto. Agora, os outros se omitiram. Não falaram nada, não levantaram a mão ali, não se articularam para impedir a urgência desse caso. E a urgência é que, claro, faz abrir esse grande debate que estamos tendo há muitos dias aqui sobre essa questão do aborto. Mas olha, esse projeto, ninguém tenha dúvida, vai ser aprovado se não houver um acordo, uma negociação para melhorar o texto, etc. e tal, porque a maioria quer isso. Falei, 340 deputados estavam prontos a aprovar a urgência. 340. E por que é que estão falando em adiar para depois das eleições? Exatamente para que o voto do deputado não prejudique o seu desempenho eleitoral ou dos seus aliados nas eleições municipais. Só tem um jeito de impedir que o curso dessa história. É se o Supremo Tribunal Federal meter na lata do lixo esse julgamento em curso aí, tentando empurrar goela abaixo do Brasil, que é contra o aborto, a legalização dessa prática aqui no nosso país. Agora, 8 horas